Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais uma reflexão astrológica semanal. Nós vamos falar agora da primeira semana do mês de agosto, de 1 ao dia 7. Mas antes de iniciar, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, curta e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Eu acho que esse canal aqui de astrologia, modéstia à parte, acho que é o que abrange mais informações diferentes sobre a astrologia, porque a gente trabalha com a astrologia natal, mundana, eletiva, aqui nas reflexões astrológicas, né? A gente não fica presa só nas previsões. Eu comecei a postar algumas informações aqui, algumas análises de astrologia horária, e tem o podcast também que eu postei já um episódio essa semana, e tem também a série de curtas da astrologia, que são informações mais técnicas, dúvidas de vocês. Então a gente está aqui com um conteúdo bem diversificado sobre astrologia, saindo um pouco do contexto de análise de trânsitos só, né, ou de leitura natal. Então compartilha isso, ajuda a divulgar o canal, e é muito bom porque incentiva também o trabalho, né, já que eu escolhi manter o canal porque vocês me pediram, então vamos fazer direitinho, né? Então vamos lá. Bom, vamos falar aqui sobre o que interessa nessa semana, do dia 1 ao dia 7 de agosto, é a primeira semana do mês. E nós não vamos ter, como vocês podem ver aqui, nenhuma nova fase se formando, né? A gente vai ter uma fase nova no dia 8. E também não é uma semana de mudança de planetas, né? De ingresso de nenhum planeta. Só a Lua que se movimenta bem rapidinho, que vai se alterando ao longo dessa semana. Então, vamos lá entender. Alguns dias com alguma movimentação interessante, mas tem dias bem vazios aqui, bem mais calmos, né? O dia 1º, que é domingo, ele vem com o primeiro movimento aqui às 11h27, é o momento da conjunção entre Mercúrio e Sol, aqui no signo de Leão, às 11h27. Então, esse gráfico que é das 6 da manhã já tem Mercúrio no mesmo grau, mas ele vai chegar exatamente ao mesmo minuto às 11h27, né? Esse grau exato para Mercúrio não é de muito poder, né? Porque Mercúrio, nesse signo, nesse ponto exato, né, do signo de Leão, não tem dignidade essencial, ele está numa condição peregrina. E quando ele chega, conforme, né, ele for se aproximando do Sol, ele se tornou invisível, impotente, combusto e chega a bastante visibilidade, né, na verdade, em questões astrológicas, né, porque como o Sol brilha muito, a gente acaba não vendo mesmo o planeta, mas chega ao mesmo grau que está o Sol. E isso evidencia um pouco dessa condição de Mercúrio, né, que como um planeta que representa a habilidade da fala, ele torna tudo bem eloquente, porque o signo de Leão é um signo fixo, é do fogo, tem calor, tem uma expressão de atividade, né? Então, esse momento, ele impulsiona muito para pontualidade com a fala, né? Lembramos que Leão, por ser um signo que veicula o temperamento colérico, né, que é seco, ele representa bastante direção. Então, até coloquei o título do dia como argumentos. Aí vocês devem ficar atentos aos momentos de conversas, né, nesse entorno aqui, porque eles ficam bem pontuais, esquentados, evitem entrar em disputas, discussões, porque podem ser nervosas mesmo, o signo de Leão tem o que disso, e também ficar atentos porque as coisas parecem ganhar um glamour, né? Uma energia, né? Essa condição aqui de posição por comunicação, né? De expressão e tal. Mas o Mercúrio também diz respeito a comércio, então essa questão fica ativa para as compras, interesses comerciais de maneira geral, a trâmite mesmo, né? Os assuntos burocráticos, a questão de trânsito, e não é tão leve, né? Por causa da secúria de Leão. E nesse mesmo dia, às 18h50, Mercúrio chega à oposição exata com Saturno. Então, aí ele deixa bem mais resistente o clima em torno de conversa. Para estudar, por exemplo, não recomendo muito, porque ele não facilita muito um aprofundamento nas coisas, né? Geralmente a frieza leva um pouco mais de profundidade, então, como nós estamos falando de tanto Mercúrio como Saturno em signos quentes, não facilita muito, então para estudar não é tão legal, mas também é um domingo, né? Poucas pessoas estudam aos domingos, mas principalmente com assuntos burocráticos, com conversas, também ele é um pouco enrijecido. Mantenham atenção, porque não é fácil dialogar, não é muito fácil lidar com as informações, por exemplo, fica um pouquinho duro, né? Então, aí a gente vem com esse domingo um pouco mais argumentativo.
O dia 2, segunda-feira, já agita mais, né? Porque, olha, nós temos 4 aspectos sendo formados durante o dia e começamos bem cedinho, porque aí é o Sol quem vai aplicar uma oposição a Saturno. Então, nós temos o Sol no seu domicílio e Saturno no seu domicílio que está numa condição retrógrada. E, de novo, a gente vê uma expressão que dificulta diálogo, conversa, e pelo fato, né, do Sol expressar sucesso, alcance, né, pensando nas coisas no sentido de brilho mesmo, essa oposição ela dificulta um pouco, né? Especialmente para quem tem posições hierarquicamente assim acima, vamos supor que você trabalhe numa empresa e seja o chefe de um departamento, um gerente, um supervisor, um diretor, pode encontrar um pouco de dificuldade, como mesmo dentro de casa, né? Essa oposição, ela confronta um pouco visibilidade versus responsabilidade e acaba não sendo assim tão legal, tão fácil de levar esses temas. E também, vamos supor que você precisa estar em contato com alguma figura que represente autoridade no seu meio, não necessariamente uma super autoridade. Pode ser um pouco difícil conseguir isso, né? Essa oposição, ela não facilita muito um acolhimento, uma troca e apoio também, não é muito legal. E se a gente estiver avaliando num sentido previsional, isso pode também representar para figuras de autoridade, de destaque, aí algum tipo de prejuízo, né? Não é muito bacana. Às 4h41 é a Lua, que vai estar no último suspiro aqui do signo de Touro. Esse mapa é das 6 da manhã, então 4h41 ela está ainda em Touro. E ela vai aplicar uma quadratura a Júpiter, que voltou para Aquário na semana passada, né? Então, as relações de Lua e Júpiter geralmente levam às mudanças, mas nós estamos falando de signos fixos, porque a Lua vai estar no finalzinho de Touro, que é fixo, e Júpiter está no finalzinho de Aquário, que é fixo também. Então, aqui a gente pode perceber algum tipo de clima para a mudança que é um pouco imposto, né? Ou se você estiver pensando em aplicar alguma mudança, escolha outro momento. Esse momento aqui não é muito suave, não. Ele pode representar resistência para aplicar mudanças, e mesmo no ritmo, né? Porque uma condição de ritmo com Lua em Touro, ela é muito lenta, né? Ela não é hábil com a modelagem, assim, né? Com a mistura, com a facilidade de ir para o novo e tal. E, bom, é no meio da madrugada, talvez a gente também não perceba muito isso para aplicar a mudança, né? A maioria vai estar dormindo, né? Então a gente não vai sentir tanto. Agora, também eu penso que interfere muito no sentido de esperança mesmo, no sentido de justiça, né? Não é muito fácil levar essa quadratura para esses temas. E depois, às 5h46, um pouco depois, a Lua ingressa em Gêmeos, então o signo mutável, Lua em Gêmeos é bastante oscilante, tem um certo dinamismo por causa do calor, mas não mantém os temas. Então, o ritmo ele vai começando a se movimentar mais, né? As coisas podem acontecer até de uma maneira mais imprevista, até é bom você se preparar um pouquinho para isso, porque ali no meio da manhã, às 10h30, essa Lua geminiana vai aplicar um aspecto desafiador a Marte, no signo de Virgem. Então, nós estamos falando de uma quadratura de mutáveis que envolve, então, um astro que representa o humor com o planeta que representa a qualidade da ação, né, o jeito da ação, a atitude, o embate. E, assim, naturalmente, o Marte em Virgem tem uma característica bem versátil, habilidosa, mas aqui a gente está falando de uma quadratura que leva um pouco ao descontrole. Eu diria que, às vezes, empreender muito em frentes diferentes ao mesmo tempo. Então, fiquem atentos aqui no dia 2, na segunda-feira, porque, primeiro, podem surgir imprevistos que nos forcem a ter que lidar com várias coisas ao mesmo tempo e não ser alguma coisa agradável, como propriamente o nosso interesse, né? Então, aí vocês devem estar atentos para não deixar que isso aconteça, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque aqui a gente faz de tudo um pouco, um pouquinho, mas não faz bem feito, né? Uma das características dessa quadratura é justamente não aprofundar, não levar as coisas de uma maneira consolidada, tudo começo a fazer mais páreo, né? Então, se eu fizer tudo ao mesmo tempo, eu vou fazer tudo mais ou menos, não é isso? Então, evitem esse momento aqui, que é bem no meio da manhã, para realizar atividades que sejam importantes, porque de certo ela não vai levar muito à objetividade, ao cumprimento das coisas de uma maneira bem estabelecida, de uma maneira boa, né? Ela é mais ou menos, né? A gente acaba tendo esse prejuízo aqui de fazer as coisas de uma maneira não muito boa, né? Em termos de qualidade e tal.
Então, dia 2 ele tem uma agitação na manhã. Depois vocês perceberam que não tem nada, né, no restante do dia. No dia 3 nós chegaremos aqui com uma tendência bem eloquente. Às 2h19 da madrugada, esta lua aqui, geminiana, cheia de motivação, empolgação, vai aplicar um trígono a Saturno em Aquário. É um trígono interessante para as questões da interação, né? Porque a lua dinamiza bem. Apesar de o Aquário ter uma característica mais intelectual, não tão expansiva, tal, e também porque o Aquário é um signo fixo, esse trígono ele vai facilitar a troca de informações mais elaboradas, né? Então ele sai um pouco do nível básico da conversa do dia a dia e pode caminhar para alguma coisa um pouco mais executiva, assim, né? Um tema mais executivo, um tema mais intelectual, por exemplo, o que pode ser bastante interessante se você precisa estudar coisas assim num sentido um pouco mais elevado, sair do pensamento básico, né? Da conversa básica e ir em busca de alguma coisa um pouco mais formatada. Então, pode ser bem interessante nesse sentido, né? Inclusive para estudos, né? Ele só não tem uma fluidez, assim, muito em termos de sensibilidade, de percepção. Ele é bem mais intelectual mesmo, né? Mas, enfim, acaba deixando o dia produtivo nesse sentido, pelo menos aí durante a madrugada. 4h30, a madrugada ainda. A lua vai chegar a esse sexto aqui com o sol no signo de Leão. É muito dinâmico, ele é agitado, inclusive. Teria, se fosse assim no meio do dia, no meio da tarde, né, no dia útil, vamos dizer, seria um potencial bastante dinâmico e que levaria muito à produtividade. Mas como ele vai acontecer na madrugada, mesmo quem acorda muito cedo, né, 4h30 é bem cedo, né, vai estar se preparando para poder trabalhar, então talvez essa característica ela não seja tão percebida, mas ela dá um pique. O sexto é leve, né, a gente sempre diz, o sexto é um aspecto leve, ele não tem uma percepção muito marcante, mas ainda assim ele anima, né, então se você tiver preguiçosinho para levantar, vai sentir um pique aqui para acordar de manhã, vai ter uma característica um pouco mais leve. Bom, 9h12, aí sim, meio da manhã. A lua chega a um sexto aqui com Mercúrio em Leão. Esse sim dinamiza a conversa, interação, deixa a gente bem falante. Pode até ser um momento em que, em termos de mídia e assuntos gerais, em redes sociais, pipoque aí alguma novidade, aí alguma coisa empolgante. Como a lua se movimenta rápido e ainda Gêmeos, além de ser ar, né, é mutável, esse pique aqui ele não dura muito não, é rapidinho, né, alguma coisa talvez assim que, pum, né, acende pouco e já apaga. Mas para conversa assim e interação ele é bom. Então, se você tiver que realizar algum tema comercial, alguma conversa importante, até para marcar uma reunião, eu diria, né? Se não for uma reunião super tensa, se não for alguma coisa muito técnica, por exemplo, pode marcar uma visita a um cliente, por exemplo, né? Ela facilita a troca de mensagens. Para quem divulga coisas na mídia em geral também pode divulgar aqui. 12h25, meio do dia, né? A Lua chega a uma quadratura a Vênus. Então, essa quadratura com Vênus que está aqui no signo de Leão, ela já é um pouco mais desafiadora para temas comerciais, assim, compras, né? Não no trâmite do negócio comercial, mas ao valor das coisas. Então, não é um momento bom, por exemplo, para investimentos financeiros. Não é também um momento bom para lidar com os temas de beleza, de estética, ou artes, ou assuntos que dependam da estética de alguma forma. Se você estiver, por exemplo, produzindo uma peça para publicar no seu Instagram, aqui no YouTube, alguma coisa assim. Esse momento ele não é muito legal, né? Ele muito facilmente leva a dificuldade em você se sentir satisfeito com aquilo que está produzindo e tal, e no nível mais do layout mesmo da coisa, né? Da parte estética da coisa. Então, não é muito interessante. Acabou aqui o dia 3, né? Não tem mais nada. No dia 4, a gente vem aqui, ó, 16h38. Então, vocês perceberam que do meio do dia 3 até aqui, ó, metade da tarde do dia 4, sem novos aspectos no céu, né? Aí nós vamos ter um trígono entre Lua e Júpiter. Júpiter que voltou ao Aquário. É dinâmico, bastante interessante, muito relacionado a novidades, né? Nós estamos falando de um trígono do ar, então é bem provável que surjam algumas novidades. Até coloquei o tema do dia aqui como alternativo, exatamente por esse aspecto, né?
porque a tendência é a gente ter mais facilidade para ver outras possibilidades, mudar perspectiva sobre um determinado assunto, buscar alternativas, enfim, né? Fazer várias coisas diferentes do habitual, ela é boa, né? E até é bom também se você tem sempre protocolos, processos de trabalho muito bem estabelecidos e está querendo mudar um pouquinho, porque aí, então, nesse momento aqui, você pode aplicar algum tipo de mudança que ela tem um caminho bem mais solto, bem mais aberto, né? Então as coisas fluem. Pode ser um momento bom também para lidar com temas relativos a viagens, com assuntos ligados a essas questões. Mantenha atenção às partes burocráticas e tudo que vocês estiverem lidando, porque nesse trígono Júpiter acaba enxergando aqui um ponto do exílio dele, né? Como ele rege Sagitário também, então aqui ele enxerga o exílio diurno dele. E aí, então, é legal que vocês estejam com tudo muito bem estabelecido. Se for aplicar uma mudança, aplique uma mudança de uma forma planejada. Não vai tentando, assim, né? Não vai colocando a mão na massa sem saber muito bem o que está fazendo, tá? É bom organizar. E depois, às 18h17, a Lua ingressa em Câncer, que é o domicílio dela. Aí uma Lua em Câncer já é mais acolhedora, mais reservada, mais introspectiva e emocional, né? Não podemos deixar esse assunto de fora. Então, o clima muda um pouquinho. À noite, vocês vão sentindo uma tendência um pouco mais à reserva mesmo, né? E até a lidar com os temas de uma forma um pouco mais emocional. Então, evita a insatisfação com as coisas de uma maneira geral, né? E só isso no dia 4, no dia 5, quinta-feira, a Lua vai aplicar primeiro às 2h12 um sexto a Marte, e pena que é no meio da madrugada, né, gente? Porque esse sexto, ele realmente é bem versátil e teria uma capacidade muito produtiva para quem estivesse trabalhando. Bom, quem trabalha durante a madrugada vai sentir isso, vai perceber, né? É um momento muito produtivo, bastante organizado também, tem uma tendência muito de arrumação, assim, né? E não só para coisas, né? Para a mente também. Então é um momento que eu vejo assim muito produtivo, de certa forma. Também só isso no dia 5, né, gente? Nós vamos ficar o dia útil inteirinho sem novos aspectos. E o mesmo acontece aqui na sexta-feira, dia 6, porque o único movimento do dia é às 6h17, que agora é um sexto de Lua com Vênus, né? E nós temos aqui a Vênus em 18 de Virgem, ele continua mantendo uma tensão versátil, mas Vênus já não é mais um planeta que representa tanto, que significa tanto a ação, né? A capacidade de produção. Como Vênus é um planeta mais relacionado a desejo, a satisfação, né? Essas coisas mais legais, então a gente acaba tendo um pouco mais de habilidade durante a sexta-feira para o cuidado com as coisas, com as pessoas. Ele não tem uma tendência super afetiva, assim, sentimental, porque o signo de Virgem é um signo prático. Vênus aqui também está no ponto de queda, então ela não intensifica aquele super desejo, ânimo, não é nada disso. Mas ao contrário, por ser um signo versátil, a gente tem a capacidade de cuidar de nós mesmos, das pessoas que a gente gosta e das nossas coisas, né? Então, se você tiver que cuidar, resolver alguma coisa nesse sentido com casa, com seus pertences, com pessoas de família, por exemplo, né? É um momento bem legal, né? Então, bacana. Até para o nível afetivo, eu diria que ele facilita um pouco a troca de afeto, porque ela fica simples, né? Não fica aquela coisa apaixonada, tal, né? Ela é demonstrativa de carinho, vejo. Bem interessante. Aí, dia 6 também só tem isso. O dia 7, ele vem com uma tendência energética, né? Por quê? 4h31 no meio da madrugada, então a Lua já deixa Câncer e ingressa aqui no signo de Leão. Então, uma Lua leonina é uma Lua muito quente, e daí ela vai entrar nesse ponto onde a gente já tem o Sol, temos Mercúrio aqui. Então, essa empolgação em termos de ritmo, de energia mesmo, ela começa a acontecer aqui no sábado. E lá no fim do sábado, às 22h50, a Lua vai chegar a uma oposição a Saturno. Essas oposições, quadraturas de Lua com Saturno, elas interferem muito no humor, no sentido de fechar, né? Porque Saturno é limitador, mesmo estando no seu domicílio. Então, o primeiro ponto é que eu vejo uma resistência em torno de satisfação, em torno da intelectualidade, assuntos mesmo, né? Ponto de vista, fica um pouco duro. Mas é muito sobre insatisfação mesmo, né? Porque como uma Lua leonina ela é empolgante e tem um quê de cobrança, do ciúme, por exemplo, né? Ela é viva.
nesse embate com Saturno, isso leva muito a uma coisa de insatisfação, algo duro, enrijecido, chato mesmo, né? É como um balde de água fria, né? Eu vejo, nessa empolgação toda, nesse ânimo todo. Então, evitem lidar com assuntos muito importantes durante esse momento, porque ele pode ser realmente desafiador, chato mesmo, né? Aquela característica chata, tá bom? E aí, pessoal, a gente fecha aqui essa semana do dia 7. E então eu deixo um abração para vocês. Continuem acompanhando aqui no site astrologiaclássica.com.br. No domingo eu vou postar mais um episódio da temporada do podcast. Essa terceira temporada envolve questões do Brasil, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima semana. Então, até mais.